o florescer da figueira. Jesus disse em Lucas 21, 29, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos começarem a florescer, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. E uma das coisas que começou, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o ressurgimento de Israel no dia 14 de maio de 1948, foi o regresso dos judeus para Israel. Por mais que Israel esteja num âmbito de muitos conflitos contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, os judeus do mundo todo estão caminhando para dentro de Jerusalém. Então, os judeus estão tendo o prazer de retornar para Israel, porque esta geração de judeus acredita que verá o Messias entrar pelas portas de Jerusalém. Esta geração de judeus. E eu costumo dizer que eu gostaria de ver na igreja o fervor que existe na comunidade judaica. Porque os judeus, né, eu nunca me esqueço de Javier Milei, quando ele ganhou para presidente da Argentina, ele esteve lá em Israel com o quipá na cabeça, ele declarou aos judeus, eu verei com os meus olhos o templo do Senhor erguido neste lugar. Veja, presidente da Argentina judeu, eu verei com os meus olhos o templo do Senhor erguido neste lugar. Né? Eu nunca esqueço também da visita do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente do Brasil e ele foi lá no Instituto do Santo Templo. Bolsonaro esteve diante da maquete do terceiro templo, né? Ele visitou eu vou colocar aqui para vocês. Ele visitou, né? Ele visitou, e depois nós vamos falar sobre essa matéria de hoje, tá? Olha aqui. Olha onde ele está. Aqui dá para ter noção da imagem, ó. Ele está exatamente diante da maquete do terceiro templo. Está aqui embaixo, aqui a maquete, ó. Então, veja bem. A matéria, ó, Bolsonaro assina documento em apoio à construção do terceiro templo em Jerusalém. O presidente Jair Bolsonaro manifestou uma posição favorável à construção do terceiro templo judaico em Jerusalém durante viagem a Israel. A iniciativa reforça a compreensão de que a abertura do escritório comercial na capital israelense é apenas o primeiro passo para a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém. Ele visitou o Instituto e declarou apoio à construção do templo. Só que veja que também e os judeus estão testemunhando, e veja que é uma judaica que está declarando, ó, estamos testemunhando o retorno das 10 tribos, talvez. O Israel 360 News é um meio de comunicação reconhecidamente não convencional que tem uma visão profética dos eventos atuais. Como tal, testemunhei o que sinto ser uma profecia se desenrolando principalmente despercebida para seus efeitos e implicações práticas sejam enormes. Quando comecei a me conectar com cristãos pró-Israel, fiquei confuso. 2000 anos de relações judaicas cristãs não levam ninguém a acreditar que haverá alguma base para um amor pelos judeus
surgir de repente. De fato, essa tsunami atual do sinoísmo cristão é baseada na fé. Enquanto 2000 anos de ódio cristão aos judeus eram baseados na fé cristã e na igreja, o amor cristão por Israel é sem precedentes e lógico e explodiu bem recentemente. Então, ele escreveu um editorial, né, sobre o encontro que teve com um crente em Jesus que alegou que os judeus não têm documentação ou prova para respaldar a alegação que somos descendentes de Abraão, que estávamos no Sinai, que estamos com aliança com Deus. Isso atingiu o que pode ser o maior botão vermelho que tem em minha alma. Eu explodi, não vou repetir o que escrevi, mas você é bem-vindo a tal. E aí ele vem testemunhando aqui, né, sobre, diante da história desses 2000 anos, ele fala dessa influência de cristãos e judeus, e ele fala do regresso dos judeus e os judeus regressando à Terra Santa, e automaticamente nós estamos vendo, né, as tribos de Israel regressando ao seu lugar de origem. E isso vem acontecendo, né, em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E a gente vê que a China também, né, mandou o povo embora, os judeus voltarem para casa. Eu estava vendo algo agora, também talvez muita gente aqui não saiba, mas existe uma comunidade judaica dentro do Irã. E olha que coisa interessante. Os judeus foram levados para o Irã, que é a antiga Pérsia, né, no período a Pérsia, né, o Irã teve um domínio global porque os medos e os persas destruíram o Império Babilônico, e então a Pérsia assumiu o controle mundial após a queda da Babilônia. Isso está descrito na estátua de Daniel, que é o peito e os braços da estátua, capítulo 2, e está descrito também em Daniel 7, a Pérsia e os Medos, que eram dois reinos unidos que governaram o mundo, que hoje é o Irã, eles são representados no capítulo 7 de Daniel pelo urso. E veja que existe uma comunidade judaica dentro do Irã, eles não é vetado eles o culto a Deus, e essa comunidade judaica, ela é milenar, porque ela vem desde dos primórdios, de que Nabucodonosor leva, olha só, leva os judeus para dentro da Babilônia, e automaticamente, quando o Irã, a Pérsia, né, o Irã é antigo Império Persa, dominou o mundo, esses judeus permanecem lá até hoje. E é incrível, né? E eles estão aí hoje, né? A comunidade judaica, ela está ainda espalhada pelo mundo. Só que eu volto a repetir, Israel está florescendo e os judeus, desde 48, estão sendo convocados e convidados a voltar à origem para dentro de Israel. E o florescer da figueira é um dos maiores sinais, né, que o anticristo está perto de se manifestar, porque a gente sabe que os judeus estão à espera de um Messias político, um Messias que governe o mundo de dentro de Jerusalém. É isso que eles querem, né?
E para esse Messias se manifestar, Israel não tem que só estar pronta politicamente, mas também religiosamente com a construção do terceiro templo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar o templo. E também, quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2:4, a Bíblia diz que, olha que coisa tremenda, o anticristo vai se sentar nesse templo para sendo ser Deus e vai ser adorado como Deus de dentro do templo. E eu creio, irmãos, isso, a igreja floresce, a figueira florida representa Israel e os judeus voltando a Israel. Então veja que são um sinal, isso é um sinal poderoso da volta de Jesus. Agora veja, os judeus acreditam que o Messias está na terra e a qualquer momento vai entrar em Israel. E a igreja dos nossos dias não acredita que Jesus vai voltar. É chocante, né? É chocante. É chocante. A gente vê os judeus numa expectativa. Os judeus numa expectativa tremenda. Tremenda. E a igreja totalmente desperta, totalmente